Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, por favor. Nós vamos ler o versículo que é tema para este dia, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Os Juízes, Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados como um segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Graças te damos. Queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas também queremos, diante de ti, ó Senhor, nos sujeitarmos diante da tua soberania, nos inclinarmos diante do teu altar, reverenciando a tua majestade, pedindo e suplicando pela tua graça, que o Senhor continue falando aos corações dos teus servos, fale à tua igreja, continue se revelando no nosso meio, e que o teu nome continue sendo glorificado, para a glória do teu nome. A igreja diz: podem tomar os vossos assentos, por favor. Podem tomar os vossos assentos nesta noite, em nome de Jesus. Por favor, se possível, deixe a sua Bíblia aberta, porque precisaremos fazer uso da mesma no tocante ao que vamos tratar, no tocante ao assunto que vamos tratar. O livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Ele é conhecido como o livro das revelações porque a mensagem contida dentro dele fala mais acerca do que iria acontecer do que o que estava ou o que tinha acontecido, e mesmo do que ainda estava acontecendo. O livro do Apocalipse, ele vai mostrar muito sobre o futuro, sobre as coisas que ainda havia de acontecer, sobre as coisas que ainda havia de surgir, os últimos acontecimentos. O livro do Apocalipse, ele é recheado de assuntos sobre o porvir, sobre o dia do amanhã. E o texto que agora nós lemos está inserido dentro do capítulo de número 20 deste livro do Apocalipse, e ele retrata sobre isto. É uma mensagem já para o fim dos tempos, é uma mensagem já para os dias finais. E dentro desses dias finais a gente vai ver e a gente vai entender que o Senhor vai dar uma palavra a João, e João vai escrever acerca do que ele estava vendo. A revelação do juízo final não é algo figurativo. A revelação do juízo final não é um conto. A revelação do juízo final é algo real. É algo que vai acontecer. É algo que está
para acontecer. Quando a gente olha para o capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, versículo de número 11, perceba o que diz o texto. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Perceba que na revelação que o Senhor está dando a João, quando estava ainda na ilha de Patmos, João está escrevendo e João vai ver um grande trono branco. Só que esse trono branco não está desocupado. Este grande trono branco está ocupado. Este grande trono branco não está vazio. Este grande trono branco tem uma pessoa sentada nele. Quando eu leio o capítulo de número, quando eu leio o livro de Isaías, por favor, o livro do profeta messiânico, capítulo de número 6, Isaías vai dizer: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que Isaías está olhando para o palácio, e Isaías está percebendo que o rei da terra não está mais sentado sobre o trono, porque o rei da terra ele é passageiro, porque o rei da terra ele é transitório, porque o rei da terra tem vida curta, porque o rei da terra tem prazo de validade, porque o rei da terra tem tempo para nascer e para morrer. Só que Isaías volta-se para um trono, e quando ele olha para este trono, ele não está vendo um rei da terra, mas ele está vendo o rei do céu. E quando ele olha para o trono e vê o rei do céu, ele percebe que aqui na terra o rei não está mais no trono, mas lá no céu o rei continua sentado no trono. Aleluia, 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 aleluia. O rei sentado no trono fala de controle. Enquanto aqui na terra Isaías está olhando para o trono e não está vendo mais o rei da terra, porque ele tinha morrido, então Isaías chega a uma conclusão: aqui na terra acabou-se o controle, mas no céu o rei continua no trono. Ele continua controlando, ele continua mandando, ele continua tendo domínio, ele continua tendo a soberania, ele continua tendo a primazia, ele continua tendo o domínio e o poder. Ele continua! João está observando, e João está vendo que o trono branco não está vazio, e no trono branco tem um que está sentado sobre ele. Só que João não dá a definição de quem estava sentado sobre o trono, e dar-se a entender que poderia ser o próprio Deus. Mas quando a gente vai buscar apoio das sagradas escrituras em outros textos, a gente vai perceber quem estava sentado neste trono. Se a gente ler, por favor, leia comigo no livro de João, capítulo de número 5, versículo de número 22. João, capítulo de número 5, versículo de número 22. O texto vai dizer o seguinte: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo,
Quando a gente lê o versículo de número 27 do mesmo capítulo e do mesmo livro, vai dizer o texto: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho dos homens. Lucas também vai corroborar acerca desta mesma fala. E no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 42, Lucas escreve a seguinte expressão, Atos 10, 42: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos, mas não só dos vivos, mas também juiz dos mortos. Oh meu Deus! Levante as mãos lá em cima, por favor, mais alto que você puder. Levante as mãos o mais alto que você puder. Agora pega essa mão que está lá em cima na noite deste dia, coloca no ombro de quem está do teu lado, balança ele, balança ela. Diga: ele é juiz. Não foi fraco, diga: ele é juiz dos vivos, mas também dos mortos. Diga: dos que estão vivos e dos que estão mortos. Diga: quem não quiser aceitá-lo como Senhor, vai ter que lidar com ele como juiz. Quem não quiser aceitá-lo como Senhor, vai ter que lidar com ele como juiz. Joga a mão lá em cima agora, amém. Quem pode adorar a ele aqui neste lugar, quem trouxe glória para adorá-lo. No capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, versículo de número 11, o versículo que lemos, vai dizer: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. E vi o quê? Os mortos. Perceba que Lucas vai dizer que ele é juiz dos vivos, mas Lucas também vai dizer que ele é juiz dos mortos. Quando Lucas libera esta palavra sobre juiz do vivo e sobre juiz dos mortos, Lucas estava querendo referendar este texto, que agora João está escrevendo no capítulo de número 20, versículo de número 12, porque o texto vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Perceba que, embora este acontecimento retrate diretamente o julgamento dos mortos, nós devemos entender, irmãos, que ele também está trazendo ou fazendo um papel ressaltando a soberania de Deus. João está escrevendo e João está mostrando que haverá um julgamento. E este julgamento será diretamente para quem já morreu. Entretanto, o texto em foco não retrata só a questão do julgamento dos mortos, do juízo final, do último momento, mas também ressalta a importância da soberania de Deus, tanto no início, como no meio, como no fim. Do jeito que ele começou soberano, criando, do jeito que ele começou soberano, formando, do jeito que ele começou soberano, dando, irmãos, forma para o que não tinha forma. Pastor, o senhor está querendo falar de quê? Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e segue por diante. Que a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, e as trevas predominavam sobre esta terra, mas houve um haja de Deus, e o haja é o verbo,
E este haja foi verbalizado por João no capítulo 1, versículo 1, porque o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus, e estava no princípio com Deus. Pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão de quem está do teu lado, segura a mão dele, segura a mão dela, por favor, levante a mão dele, levante a mão dela, diga: o soberano do início é o mesmo soberano do final. Diga: aquele que começou soberano vai terminar soberano. Aquele que começou mandando vai terminar mandando. Aquele que começou determinando vai terminar determinando. Aquele que começou dando forma para algo que não tinha forma vai terminar dando forma para também o que não tinha forma. Estava morto, ele chama a vida. Ai, meu Deus, abre a boca para adorar a ele aqui neste lugar. Deixa eu ver quem trouxe glória. Deixa eu ver quem trouxe aleluia. Deixa eu ver quem pode adorar. Adora com palmas, adora com aleluias, mas adore de alguma maneira. João está vendo a soberania de Deus e escreve sobre ela no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 17. Dentro dessa soberania ele vai citar, relatar, expor algumas coisas que me chamou a atenção. É sobre elas que eu gostaria de tratar com vocês na noite deste dia. Porque dentro do texto em apreço, João destaca algumas coisas que chamou a minha atenção. E esses destaques eu gostaria de expor, relatar, trabalhar com vocês na noite de hoje. Porque o versículo de número 12, João vai expor a primeira coisa após de mostrar o trono. Após de mostrar quem estava sentado sobre o trono, que tinha alguém sobre o trono. Capítulo 20, versículo 12, ele vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se-lhe os livros, e abriu-se outro livro. Dou destaque a duas falas de João. Primeiro, abriu-se os livros. A palavra livros está aí no plural. E depois João vai dizer que abriu-se um livro. E esse livro é diferente dos demais. Porque o segundo livro, ou o que João relata em segundo lugar, está falando do livro onde está escrito o nosso nome no livro da vida. Só que se João destaca alguns livros antes desse livro, o que estava nesses livros que João está falando? O que estava posto nesses livros? É preciso a gente entender uma coisa na noite de hoje. Abriram-se os livros, e outros livros que era o livro da vida. Tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que falamos está registrado nos livros, nos anais celestiais. Vou dizer novamente isto: tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo que fazemos está registrado no céu. Esses livros serviam para registrar o que pensamos. Esses livros servem para registrar o que falamos. Esses livros servem para registrar o que fazemos. Há um livro no céu que registra até a nossa omissão. Porque quando a gente se omite em fazer algo, nós estamos pecando, e o pecado da omissão é relatado pela Bíblia. E eu gostaria de tratar com vocês sobre essas coisas na noite de hoje, e te dizer que tudo que você pensa, que tudo que você fala, e tudo que você faz, e até o que você não faz, está registrado no céu. Deus pega uma caneta, pega o livro, abre o livro, e ele vai começar a registrar. Eu vou registrar o que ela pensou hoje, eu vou registrar o que ele falou hoje, eu vou registrar o que ele fez hoje, eu vou registrar até o que ele não fez hoje. Deus está registrando tudo para a prestação de conta. Deus está registrando tudo para o dia do juízo final e para o dia do trono branco, para o dia do tribunal de Cristo. Deus está registrando tudo. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: cuidado com o que tu pensa, cuidado com o que tu fala,
e cuidado como tu age. Vou repetir de novo: cuidado com o que tu pensa, cuidado com o que tu fala e cuidado como tu age, porque no céu está sendo registrado. Vou repetir de novo essa palavra: cuidado com o que tu pensa, cuidado com o que tu fala e cuidado como tu age. Até o que tu não faz está sendo registrado no céu. Então cuidado quando diz não vou fazer, porque o céu está registrando. Se pode, faça. Se pode, ajude. Se pode, trabalhe. Se pode, adore. Se pode, glorifique. Deixa eu ver quem pode. Quando eu leio Mateus capítulo de número 15, versículo de número 18, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 18, o texto sagrado vai nos dizer o seguinte: acompanhe comigo por favor esta leitura. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 18, o texto nos informa a seguinte expressão, capítulo 15, versículo 18: mas o que sair da tua boca procede do coração, e isto contamina o homem. E isto o que? Contamina o homem. Isso aqui é o pecado por causa de palavras, que está registrado no céu. Quando a gente lê o livro de Mateus capítulo de número 15, versículo de número 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Aqui são os pecados que são, sabe, irmãos, produzidos pelos nossos pensamentos. Quando a gente lê o livro de João, o livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 12, o texto vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriram-se outros livros, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Pecado por obras. Quando a gente lê Tiago capítulo de número 4, versículo de número 17, Tiago, por favor, leia isto. Capítulo de número 4, versículo de número 17, vai dizer o texto sagrado o seguinte: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se pode ajudar e não ajuda, comete pecado. Se pode fazer a obra e não faz a obra, comete pecado. Se pode estar do lado do seu pastor e não está do lado do seu pastor, comete pecado. Se pode estender as mãos para a obra do Senhor e não estende as mãos, comete pecado. Se pode estar cooperando na obra e não está porque não quer, comete pecado. Isso aqui não é para quem não sabe, é para quem sabe. Se pode, se sabe que se tem tempo, então faça, porque está sendo registrado no céu. Pega na mão de quem está do teu lado, por favor. Não larga a mão dele, não larga a mão dela. Segura a mão dele, levante a mão dele, por favor. Levante a mão dele, levante a mão dela. E diga para ele, diga para ela: se pode fazer, diga então faça. Diga: se pode fazer, então faça. Diga: não se omita. Diga: não diga que não faz. Diga: só porque não está querendo fazer. Se disponibilize para o céu te usar. Se disponibilize para o céu trabalhar através da tua vida. Não, eu vim aqui nesta noite com esta palavra ardendo no meu coração. Está na hora de se disponibilizar para o céu, se utilizar da nossa vida. Quem veio aqui está disposto para se disponibilizar para o céu, se utilizar da sua vida. Joga a mão lá em cima e diga como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, oh meu Jesus. João está escrevendo, e dentro da escrita de João, dentro daquilo que ele estava vendo, ele está percebendo que havia alguns livros. Estes livros estavam escrito aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz e até o que a gente não faz. Entretanto, há outro livro, e esse livro está no singular e não no plural, porque este não é qualquer livro, este é o livro onde está registrado, porque o texto vai dizer, capítulo 20, versículo de número 12: e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Este outro livro é o mesmo que foi mencionado por Jesus aos 70,
Quando ele fez uma comissão, após constituir os 12, ele constituiu 70 homens. E esses 70 homens, ele liberou poder sobre a vida destes 70 homens. Poder para operar milagres, poder para curar, poder para fazer maravilhas. Esses homens ficaram tão regozijados pelo que acontecia, através daquilo que eles faziam, através de impor as mãos, através da oração, através de pregar Cristo, através de falar do céu, através de falar do alto, que eles correram para Jesus. E quando chegaram correndo para Jesus, disseram para Jesus: mestre, mestre, mestre. Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 17 ao 20. Mestre, 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 em teu nome os demônios saem, em teu nome os coxos são curados, em teu nome milagres acontecem. Jesus olhou para eles, e eles achando que Jesus ia dizer: que maravilha, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Jesus olhou para eles e disse: vocês estão alegres por quê? Porque isso está acontecendo. Vocês têm que estar alegres, é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não é sobre obras, é sobre o nome que está no livro da vida. Oh meu Deus, eu preciso liberar isto aqui nesta noite. Por favor, por favor, por favor, pega na mão de quem está do teu lado e diga: não é só sobre obras. Diga, não é só sobre obras, mas é muito mais. O nome está escrito no livro da vida. Diga: para que adianta cantar se o nome não estiver no livro da vida? Para que adianta pregar se o nome não estiver no livro da vida? Para que adianta, vir ao culto se o nome não estiver no livro da vida? Para que adianta estar aqui no conjunto se o nome não estiver no livro da vida? Para que adianta orar e Jesus curar se o nome não estiver no livro da vida? Para que adianta levantar as mãos e Jesus expulsar o demônio se o nome não estiver no livro da vida? É melhor que não aconteça nada disso, mas o teu passaporte esteja garantido, porque quando a trombeta tocar, o céu vai se abrir, nas nuvens raiará o Cristo. Ele virá para buscar a sua igreja, pegará a sua igreja e levará a sua igreja para o céu. E quando chegar diante dos portais celestiais, alguém gritará de dentro e falará: quem vem lá? E alguém gritará de fora e vai dizer: levantai, levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, porque aí vem o Rei da Glória. Mas ele não vem só, há uma caravana com ele. Quem é essa caravana? É a igreja. A igreja está vindo com ele. Pô, a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja que venceu, que lutou, que batalhou, mas está viva. Abre a boca para adorar a ele aqui neste lugar. Deixa eu ver quem pode adorar. Obras, é sobre o nome que está no livro da vida. Não é só sobre vir aqui cantar, adorar, é sobre o nome que está no livro da vida. Não é só sobre vir aqui dar glória, porque certo dia chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Jesus, ó, o negócio está difícil. Ele disse: não tem problema não, porque se ninguém quiser clamar aqui, até essas pedras vai clamar. Até essas pedras vai clamar. Se ninguém quiser orar, eu vou botar a pedra para orar. Se ninguém quiser clamar, eu vou botar a pedra para clamar. Porque não é sobre o que eu faço aqui, é sobre para onde eu estou indo. Eu posso liberar essa palavra na noite de hoje aqui. Se eu puder, diga amém. Não, pouca voz para muita gente. Se eu puder, diga amém. Então olhe para quem está do teu lado, levanta o dedo de profeta, aponta para ele, aponta para ela, diga: do que adiantará? Não foi fraco, diga: do que adiantará termos o operacional, mas negligenciarmos o espiritual? Diga: no que adiantará trabalharmos muito e orarmos pouco? Do que adiantará pregar, mas não ter a pregação na sua vida? O que adiantará louvar, mas não ter uma alma de adorador? O que adiantará vir orar, mas não se conectar com o céu? Ai meu Deus!
João está escrevendo. E João vai ver que neste livro lá está contido o nome dos filhos, os nomes dos salvos. E este livro foi mencionado por Jesus. E João está percebendo tudo isto. Mas quando a gente lê o capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, e eu gostaria de tratar com vocês na noite de hoje, versículo por versículo. A mensagem hoje não é temática, a mensagem hoje ela é expositiva. Logo eu gostaria de ir discorrendo em cada versículo deste capítulo de número 20 do livro do Apocalipse. Capítulo de número 20, versículo de número, já discorremos no versículo de número 11, já falamos no versículo 12, agora vamos para o versículo subsequente, ou melhor, deixa ainda eu fazer uma aplicação neste versículo de número 12, capítulo de número 20, versículo de número 12, olha o que diz o texto: e eu vi os mortos, e eu vi o quê? Os mortos, e ele vai ver o quê? E ele vai ver o quê? Os mortos. Espera aí, calma, morreu e ele está vendo, claro que ele está vendo. E ele viu o quê? Os mortos. Mas ele também viu os grandes. E ele também viu os pequenos. Então perceba que ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê aquele que se acha grande e ele vê aquele que se acha pequeno. Oh, glória! João está te querendo dizer algo para nós na noite de hoje. Ele é tão soberano que nada escapa da sua visão. Ele é tão soberano que nada escapa dos seus olhos como chama de fogo. Ai, 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 ai. Oh meu Deus, ele é tão soberano que nada foge do campo de visão dele. Ele olhou de lá e disse: estou vendo os mortos. E alguém deve ter falado: mas já morreu, mas eu estou vendo. Mas já não está entre nós, mas eu estou vendo. Mas os meus olhos não estão alcançando, mas eu estou vendo. Até aonde tu não enxerga, o meu Deus enxerga. Eu vou liberar de novo essa palavra. Até aonde você não vê, o meu Deus está dizendo: não te preocupa não, porque eu estou vendo. Não te preocupa não, porque eu estou vendo. Tu não está vendo, mas eu estou vendo. Tu não está enxergando, mas eu estou enxergando. Tu não está percebendo, mas eu estou percebendo. Levanta o dedo de profeta, aponta para ele, aponta para ele, descansa o teu coração. Não libera a liga, descansa o teu coração, porque aquilo que tu não vê, o soberano que tu serve, ele vê. Aquilo que tu não enxerga, o soberano que tu serve, enxerga. Aquilo que tu não percebe, ele está percebendo. Ele está dizendo na noite de hoje: eu estou vendo até o que tu não enxerga. João, escreve aí, João. O que é que eu vou escrever? Escreve que eu estou vendo. Mas o que é que o senhor está vendo? Os mortos. Mas mortos não se vê na tua visão. Oh meu Deus, na tua visão talvez você não veja, porque tem hora que a gente está olhando e está dizendo o seguinte: fulano é tão insignificativo porque já morreu. Aí o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo: na tua visão está morto, na minha visão eu estou vendo. Na tua visão não serve mais, na minha visão serve. Na tua visão está morto, descarta. Na minha visão está morto, eu vou fazer ressuscitar. Eu vou fazer ressuscitar. Eu vou fazer ressuscitar. Eu vou. Escreve. Ninguém ficará de fora. Não vai dar para se esconder, porque ele vê o morto, ele vê o grande e ele vê o pequeno. Diga comigo: ele vê o morto. Não, foi fraco. Diga: ele vê o morto, ele vê o grande e ele vê o pequeno. Mais uma vez, diga: ele vê o morto, ele vê o grande e ele vê o pequeno. Então olha para quem está do seu lado, diga: não escapou ninguém. Diga: até quem morreu ele viu.
Diga: o grande, ele está vendo, e o pequeno, ele também está vendo. Diga: ele nem está vendo. Diga: não escapa ninguém. Diga: não dá para se esconder, não dá para se esquivar, não dá para se camuflar. Diga: aqui pode até se esconder, diga: aqui pode até se camuflar, mas no grande dia do Senhor não vai dar para se esconder, não vai dar para se camuflar, não vai dar para se esquivar. Pode até se esconder aqui, pode até se esquivar aqui, mas vai chegar um dia da prestação de conta, e nesse dia ele vai dizer até os mortos: vai para a prestação. O grande que se acha grande vai para a prestação, o pequeno que se acha significante vai para a prestação. Aqui vai para a prestação todo mundo, porque ninguém escapará do grande dia da prestação. Então olha para quem está do teu lado e então diga para ele, diga: a mensagem é de alerta, porque vai para a prestação o grande, o pequeno, quem já morreu, vai para a prestação de conta todos. Abre a boca para adorar. Apocalipse capítulo 20, deixa eu correr por causa do tempo. Apocalipse capítulo 20, a última parte vai dizer o seguinte, perceba o que vai dizer a palavra do Senhor. A última parte. A última parte. Serão julgados pelas coisas que estavam escritas. Diga comigo: nos livros. Diga de novo, diga: nos livros. Perceba a expressão nos livros e não no livro. E por que nos livros e não no livro? Volta lá, volta lá, volta lá. Capítulo 20, versículo de número 12. E vi, começo do 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se hoje. A mesma expressão no final é a expressão desse começo. Não é no outro livro, mas são nesses livros. Por quê? Porque tu lembra que eu disse que esses livros são os livros. São os livros do... São os livros que estão escritos as ações. São os livros que estão escritos os pensamentos. São os livros que estão escritos as palavras. E são os livros que estão escritos até a omissão. Quando João diz, lá no finalzinho, serão julgados pelo que está escrito. Aonde? Nos livros. Não é no livro, mas é nos, plural. São esses livros que eu falei para você, e não no livro aonde está escrito o nome da vida. Preste atenção nisso aqui. Aí ele vai dizer o seguinte, capítulo de número 20, versículo de número 12, a última parte. Segundo, as suas obras. Diga comigo: segundo as suas obras. Diga comigo: o juízo vai falar mais de nós do que de Deus. Diga: o juízo vai falar mais de nós do que de Jesus. Diga: o juízo vai falar mais das nossas obras do que daquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida. As obras vai falar por si só. Vou repetir de novo essa fala. As obras vai falar por si só. Não adianta chegar lá e dizer assim: mas em teu nome eu curei, mas em teu nome eu profetizei, mas em teu nome eu falei em mistério, novas línguas. E ele vai dizer: mas não é sobre palavras, é sobre obras. Tu estava falando no meu nome palavras, mas as tuas obras, depois que tu falava do meu nome, não condizia com o que tu falava. E não dá para ter palavras andando em caminho opostos das ações. Não dá para ter palavras andando em caminhos opostos daquilo que se faz. Ou a tua palavra está alinhada com o que tu faz, e o que tu faz está alinhado com o que tu fala, ou então não haverá céu para você, não haverá céu para mim.
Não adianta falar uma coisa aqui e fazer outra coisa lá fora. Não adianta, eu preciso liberar. Não adianta falar de Deus aqui dentro e andar todo troncho lá fora. Não adianta falar de Deus aqui dentro e andar desconcertado lá fora. Fala de Deus aqui e testifica dele lá fora. Fala de Deus aqui, mas mostra Deus através das tuas ações lá fora. Sabe o que é que eu digo para os meus obreiros? Quando eu faço reunião geral, eu digo para eles o seguinte: quando vocês tiverem tempo, vocês preguem com palavras. Não precisa se preocupar em pregar com palavras, porque a nossa vida é uma pregação. Mas o problema é o que é que estamos pregando com a nossa vida. Vou dizer de novo, o que é que estamos pregando com a nossa vida? Porque muitas das vezes desfazemos o que falamos através das nossas atitudes. E alguém olha de lá e diz: as palavras são bonitas, mas as atitudes desfaz tudo aquilo que está sendo falado. Não adianta pregar de amor se não saber amar. Ô pastor, mas é porque tem gente que não dá para amar, o negócio é difícil. Paulo disse: então suporta. Então suporta, mas tu não pode suportar do jeito que tu quer, tu tem que suportar em amor. Até para suportar tem que ter amor. Eita Deus. Até para suportar tem que ter amor. Porque se o amor não tiver presente, nada vale. Porque é através do amor que tudo cria, que tudo espera, que tudo suporta, que tudo aguenta. E que amor é esse, pastor? É o amor pelo meu irmão, não o amor por Cristo em primeiro lugar. Porque não adianta ter amor por alguém aqui na terra se não aprender a amar o Cristo que está no céu. Primeiro eu amo a Cristo, depois eu amo o meu irmão. Tem gente amando mais o irmão do que a Cristo, e o negócio não está andando porque você está trocando. O papel principal da tua vida é Cristo. O papel principal da tua vida é Jesus. O papel principal da tua vida não é marido. O papel principal da tua vida não é mulher. O papel principal da tua vida não é filho. O papel principal da tua vida é Jesus. Primeiro ama Ele, primeiro busca Ele, primeiro reverencia Ele, primeiro se prostra diante dEle. Aí depois você vai amar os outros. Aí depois você vai amar os outros. Alguém está pegando essa palavra na noite de hoje? Ama primeiro a Ele. O julgamento não vai ser pelo que alguém diz ou pelo que alguém acha. O julgamento vai ser por aquilo que nós fazemos, pelo que está escrito. Então entenda, alguém pode até adulterar o teu comportamento com a sua fala, mas diante da terra pode até ser adulterado. Eu quero ver alguém adulterar o teu comportamento diante de Deus, porque diante de Deus é o que está, é o que está, é o que está, não é o que alguém vai falar, é o que está registrado. Não é o que alguém vai dizer, é o que está registrado. Deixa eu liberar essa palavra aqui. Alguém pode influenciar o outro acerca de você aqui na terra. Eu quero ver alguém influenciar o céu acerca de você, porque acerca da tua vida é o que está escrito. Alguém pode querer até alterar, adulterar, mas o céu vai dizer: deixa eu ver o que é que está escrito acerca dela, deixa eu ver o que é que está escrito acerca dele. Então não adianta a opinião alheia, não adianta que alguém fale, não adianta que alguém diga. No céu o que vale é o que está registrado. Registrado. Abra a boca para adorar a Ele aqui na terra.
leio o versículo de número 13. Eu disse que a mensagem era expositiva. E o versículo 13 vai dizer o seguinte: e deu o mar, diga comigo, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Perceba duas coisas, ou melhor, três coisas. Diga comigo: mar, morte e inferno. Mais uma vez, diga: mar, morte e inferno. Todas essas três colocações falam de algo. O que? Prisão. O mar, uma prisão. A morte, uma prisão. O inferno, outra prisão. Só que diante da ação do Senhor, as prisões não têm poder. Vou dizer de novo: o mar já estava lá dizendo: venci alguns que morreram aqui. A morte está dizendo: venci alguns que eu matei. O inferno está dizendo: aprisionei aqueles que o mar e o inferno mataram. Só que Jesus chega e diz: mar, cadê os que morreram aí? Jesus chega: morte, os que tu mataste. Inferno, os que tu aprisiona. Eu quero que você libere. Mas não dá para liberar porque já está morto. Jesus disse: não me interessa como tu vai fazer, o que interessa é que tu vai liberar. Não me interessa como vai acontecer, o que interessa é que vai acontecer. Mesmo que seja por um período para ser julgado, mas Jesus está mostrando, João está mostrando a soberania. Disse e repito, este capítulo de número 20 não fala só sobre o juízo final, fala também sobre a soberania de Deus. Deus está dizendo: o mar não é soberano, soberano sou eu que criei o mar. Ai, 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 ai. Eu vou liberar de novo essa palavra, tá bom? Jesus está dizendo: mar, me dê os mortos, porque soberano não é você, soberano fui eu que lhe criei. Soberano não é o mar, soberano é quem criou o mar. Ele olhou para a morte e disse: morte, você pensa que é soberana porque você mata, mas soberana não é você, morte. Soberano sou eu que dou a vida, até para quem você tira a vida, eu ressuscito. Então soberano sou eu. Inferno, soberano não é você, soberano sou eu. Por quê? Porque quando eu morri, ressuscitei, desci até o inferno e tomei a chave do inferno nas minhas mãos, e logo agora a chave não é mais sua, o poder está no meu controle, nas minhas mãos. Levante a mão lá em cima, por favor. Levanta. Não, levante o mais alto que você puder. Coloque essa mão no ombro de quem está do outro lado. Diga para ele: soberano não é quem diz, soberano não é quem está dizendo, não é quem está falando, não é quem está ditando as regras e as normas. Soberano é Jesus, que vai dar a última palavra no meio dessa situação. E quando ele se revelar, o mar vai ter que providenciar, o inferno vai ter que providenciar, e a morte vai ter que bater em retirada. O soberano vai se revelar. Alguém pega essa palavra profética? Deixa eu liberar. O soberano vai se revelar. Deixa eu começar a encerrar este negócio aqui. Versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Diga comigo: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diga comigo: esta é a segunda morte. Não toda a igreja diga: esta é a segunda morte. Mas peraí, quem foi lançado no lago? Quem foi lançado? A morte. Quem foi lançado? A morte e o inferno. Foi lançado aonde? No lago de fogo. E esta é a segunda? Peraí, a segunda morte para a morte? Esse negócio deu um nó na minha mente. A segunda morte para a morte, como é que a morte vai matar a morte? E como é que é esse negócio aqui? É porque, entenda uma coisa na noite de hoje. Jesus está dizendo: ó morte, tu, morte e inferno, o que determina o fim e o que diz que está no controle. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o fim não é determinado por você, o fim é determinado por aquele que deu o início. Porque quem determina o fim é quem teve autoridade para dar o início. Não, eu vou liberar de novo esse negócio aqui, por favor, eu vou liberar esse negócio aqui. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: quem vai determinar o teu fim
Não foi fraco. Diga, quem vai determinar o teu fim? Diga, não é a doença. Quem vai determinar o teu fim não é essa situação que tu estás enfrentando. Quem vai determinar o teu fim é quem deu o início. Diga, quem deu o início. E quem deu o início não foi a morte. Quem deu o início não foi o inferno. Quem deu o início não foi a doença. Quem deu o início não foi essa situação. Quem deu o início foi o Senhor. Então aquele que deu o início é o que vai determinar o fim. Então a tua história não termina do jeito que alguém está dizendo. A tua história não termina do jeito que está. O alega. Levante a mão lá em cima para adorar. Porque quem vai determinar o fim dessa história é quem deu início. Morte e inferno. Haverá uma morte para você. E a morte vai dizer, mas eu sou a morte. Mas você vai morrer. Mas eu sou o inferno, a prisão. Mas você vai morrer. Porque quem determina esse negócio é quem teve o poder de iniciar. Porque morte fala do fim, inferno fala do fim. E Jesus chegou dizendo, o fim para eles não é ainda o fim, porque eu não determinei o fim. Então haverá uma morte e eles vão passar por ela. E assim será o fim, porque só termina do jeito que eu determinei que ia terminar. Ai. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele, diga, a morte quer determinar do jeito que a tua vida vai terminar. Diga, mas a tua vida só vai terminar do jeito que aquele que iniciou, diga, que iniciou, ele vai ditar o fim. Não será do jeito que a morte está dizendo, mas sim do jeito que ele vai determinar. Encerrei para a gente ir para casa. E naquele versículo de número 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago. Foi lançado no lago. Se não foi achado, o texto vai dizer, e aquele que não foi achado escrito no livro da... Ele não diz, e todos. Ele diz, e aquele. Ele não diz, todos. Porque este capítulo 20, versículo de número 11, até o versículo de número 14, até o versículo de número 15, também traz uma conotação de esperança. Porque se não foram todos, então tem alguém que está com o nome lá. Se fosse todos, não escaparia ninguém. Mas se não é todos, alguém está com o nome lá. Quem é que está com o nome lá? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não manda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Por favor, por favor, por favor, pegue na mão de quem está do seu lado, por favor. Não, deixa eu fazer melhor com a permissão do anjo da igreja, se ele assim me permitir. Fica de pé na noite de hoje, fica de pé na noite de hoje. Fica de pé na noite de hoje, por favor, fica de pé na noite de hoje, fica de pé. Fica de pé na noite de hoje. Agora segura na mão de quem está do teu lado. Por favor, segura na mão de quem está do teu lado. Oh glória.
Oh glória, não larga a mão de quem está do teu lado, por favor. Fecha o corredor, fecha o corredor. Fecha o corredor, por favor, fecha o corredor, por favor. Segura na mão de quem está do teu lado. Fecha o corredor, por favor, fecha o corredor, por favor. Agora, por favor, olhe para quem está do seu lado. Diga para ele, ainda há esperança. Diga, porque quem vai ser lançado não vai ser todos, mas vai ser alguns. E se vai ser alguns, ainda há esperança. Diga, porque aquele que está em Cristo, diga, aqueles que estão em Cristo, a história é mudada, o destino, diga, é alterado. Então olhe para quem está do seu lado e diga, na noite de hoje, diga, na noite de hoje, tu vieste a este congresso para entender uma coisa. Diga, o sangue pode dar no meio da canela. Diga, todos vão te abandonar, mas não abandona Jesus. Diga, todos podem até te deixar, mas não deixa Jesus, porque ninguém vai te garantir o que Ele pode te garantir. Ninguém vai levar você para onde Ele pode te levar. Então que abandone, que deixe, que vire as costas, que não ande mais com você, mas você continua andando com Ele, porque é Ele que vai garantir a tua entrada no céu. O passaporte que garante a entrada no céu é Cristo. Oh, passaporte que garante a entrada no céu é Jesus. O carimbo que garante a entrada no céu é Jesus, é Ele. Mas está difícil, pastor, mas não larga Ele. Mas está doendo, pastor, mas não larga Ele. Mas o negócio está complicado, pastor, mas não larga Ele. Mas a noite está escura, mas não larga Ele. Mas eu estou chorando demais, mas não larga Ele, porque Ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Tu pode até chorar aqui, mas no céu já tem um lenço espiritual preparado, e quem vai enxugar não é anjo, quem vai enxugar não é arcanjo, quem vai enxugar não é querubim, quem vai enxugar não é serafins. Foi Ele que disse, sou eu que vou enxugar de vossos olhos todas as lágrimas. Chora aqui, porque no céu não haverá choro. Geme aqui, porque no céu não haverá gemido. Vai, 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 vai. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem trouxe glória. Deixa eu ver quem trouxe aleluia. Recebe renovo, recebe graça, recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe dessa graça que eu estou recebendo nesta noite. Recebe dessa autoridade que eu estou recebendo nesta noite. Agora, meu Deus, do alto da do alto da cabeça até a planta dos pés, aonde tiver uma enfermidade, cure. Aonde tiver uma fraqueza espiritual, derrama força. Aonde precisar de batismo, batiza. Aonde precisar de renovo, renova. Aonde precisar de graça, derrame essa graça. Agora, agora, abre a boca, recebe. Agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, seja cheia, seja cheia. Olha para aí, pegou. Olha para aí, pegou, meu Deus. Pegou lá no meio. Pegou do meu lado direito, pegou do meu lado esquerdo, pegou aqui no altar, pegou lá embaixo, pegou lá atrás, aqui na frente. Recebe, ai, ai meu Deus. Ai, do teu nome não pode estar escrito no hall de alguns lugares, mas o teu nome está escrito no hall de membro do céu. O teu nome talvez não esteja em alguns outdoor, mas o teu nome está escrito no livro do céu. O teu nome talvez não esteja gravado no telefone de alguém, mas o teu nome está gravado no céu. O teu nome talvez não esteja nas redes sociais de alguém, mas o teu nome está gravado no céu. Abre a boca para adorar a Ele. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia, quem tem palmas para adorar,
Jogue a mão lá em cima, abre a boca e dá a maior e melhor salva de palmas que tu já desce hoje, que tu já desce nesse congresso. Deixa eu ver. Não para, não para, não para. Agora, bota a glória junto da palma. Bota agora aleluia junto da palma. Bota agora mistério agora nas palmas. Agora, adore ao Yeshua Hamashia Menete Zarete. Adore aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Adore a rocha ferida. Adore o lírio dos vales. Adore a resplandecente estrela da manhã. Adore o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Adore ao